Fala aí, gente boa do NBA na Veia, nosso canal aí de NBA. Vamos lá, continuando com as nossas, a nossa análise aí sobre o que está pegando, o que está rolando na pré-temporada da NBA. Só lembrando, gente, a pré-temporada acaba nessa sexta-feira, tá? E a temporada, os jogos para valer começam terça-feira. O que isso significa? Significa que as equipes já estão começando a entrar no jeito, tá? Estão começando a aquecer suas turbinas, porque daqui a pouco começam os jogos oficiais, então, né, não dá para você continuar poupando os jogadores e tudo. Então, esses últimos jogos aí, hoje, quinta e sexta-feira, a tendência é que a gente já veja já as equipes com sua formação completa, seus titulares jogando mais minutos, entendeu? Para que não aconteça esse período de adaptação, né, de minutos na temporada regular. Então, agora é a hora que as coisas começam realmente a se parecer muito mais com a própria temporada. Então, a gente já tem alguns jogos aí mais quentes. Ontem, por exemplo, o Cleveland, que é o atual campeão, né, do leste, jogou com seus principais titulares. O LeBron jogou 27 minutos, ou seja, ele é um cara que joga 35, 36, jogou 27. Primeiro jogo que ele jogou na pré-temporada, jogou muito, primeira partida, e perdeu, tudo bem, mas é pré-temporada, ok, perdeu para o Chicago Bulls, mas é isso, as equipes começam a tomar corpo, tá? Eu separei aqui de todas as equipes que têm jogado e tal, né, eu já tenho falado que o Brooklyn começou com o pé direito para a temporada, porque eles esperavam o Brooklyn serem a pior equipe, ou ser a pior equipe do campeonato. Ele começou ganhando já 3 jogos e tudo, ou seja, é uma surpresa. E eu separei aqui, dentro disso que a gente está acompanhando, tá? Alguns destaques aí, tá? Só para a gente fazer uma análise, e aí eu vou repercutir também a entrevista que o Isaiah Thomas deu para Sports Illustrated, foi divulgada hoje, tá? Em que ele fala da troca aí, do Boston para o Cleveland. Então, primeiro vamos falar do que está rolando na pré-temporada, e a gente vai repercutir a entrevista do Isaiah. Do que eu tenho acompanhado na pré-temporada, 3 jogadores me chamaram a atenção, tá claro? Isso aí é episódico aqui, os jogos que eu cheguei a ver e tudo, né? Não vejo todos os jogos, obviamente, mas me chamaram a atenção por quê? Porque parecem que são 3 caras que vão ter um ano bem, bem bom, entendeu? Bem legal mesmo. Isso, né, se confirmando é bacana, porque a gente tem, enfim, no caso, 2 novos caras aí para contribuir, 2 novos astros, e um cara que pode se reinventar num time novo. Primeiro esse cara que pode se reinventar é o Carmelo Anthony. Carmelo Anthony vem jogando muito bem no Oklahoma City Thunder, tá? Vem jogando muito bem. A adaptação dele, ele foi o último cara que chegou aí das 3 estrelas. O Russell Westbrook já estava lá, o Paul George chegou no início lá do camp de treinamento, e o Carmelo Anthony chegou há 2 semanas, então ele vem jogando muito bem, tá? Ontem, para vocês terem uma ideia, contra o Denver Nuggets em Denver, tá? O Oklahoma City começou a mostrar sua cara, ganhou tranquilamente, tá? Os 3 jogadores jogaram muito bem, e o Carmelo jogou 16 minutos, apenas fez 16 pontos. Então, vamos ficar de olho aí, porque pode ser a fórmula da juventude para o Carmelo, jogar num time competitivo, o que em muito tempo não acontece com ele. Então, o Carmelo jogando bem, junto com o Russell Westbrook e o Paul George, eu já tinha falado aqui na previsão do Oklahoma City Thunder, é um time muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo, tá? Então vamos ficar de olho. Outro jogador que está me chamando a atenção, que tá muito constante, está muito regular, é o Aaron Gordon, tá? Que é um ala pivô do Orlando Magic. O Aaron Gordon foi uma escolha muito alta do Orlando, ele sempre se notabilizou ali pela questão atlética, já participou de campeonatos enterrados e tudo, só que sempre foi um cara muito inconstante, tá? Sempre foi um cara que, alternou muito, o garoto, né? Só que ele já está entrando aí na sua 4ª temporada, né? Então já é de se esperar que o cara mantenha uma constância. E é um cara que ele tem, as ferramentas para ser um grande jogador, que ele é um cara alto, né? E que tem bom domínio de bola, tá? E atlético. Então, ele vem sendo titular aí do Orlando Magic, né? E vem jogando muito bem. Vamos ficar de olho no Aaron Gordon também. Falando de Orlando Magic, vamos comentar também o seguinte. Até falei disso na previsão do Orlando. O Orlando tá com um elenco muito, com muitos jogadores de qualidade e nenhuma estrela, tá? Ou seja, é um elenco muito parecido. Então, o que o Orlando tem feito? Ele ainda não definiu um time titular, não. Tá? Ele está usando a pré-temporada aí. O Aaron Gordon é um dos poucos que está ali, junto com o Elfrid Payton,
mas está colocando Bismarck Biyombo, Nikola Vucevic, Shelvin Mack, Jonathan Simmons começou no banco, veio do San Antonio Spurs, ontem já jogou como titular, então assim, é um time para a gente ficar de olho também, está jogando bem o Orlando, tá? Então assim, vamos ficar de olho, até porque o leste é uma conferência em que as 3 últimas vagas aí devem ser decididas por equipes que não estão tão cotadas, tá? Você tem 4 equipes que se destacam no leste, Cleveland, Boston, Washington e Toronto, e o resto, você tem tudo bem, o Milwaukee um pouquinho acima das outras, e o resto é meio que tudo japonês. Então, se o Orlando realmente continuar a manter essa consistência, pode chegar aos playoffs. E o olho no Aaron Gordon, que vem jogando muito bem. E o terceiro cara que eu destaco também, né, nessa pílula aqui da NBA, né, da rodada da NBA, é o Ben Simmons, como dizem os americanos, do Philadelphia 76ers. Tá? Enfim, eu cheguei a acompanhar as estatísticas dele nos primeiros jogos da pré-temporada. Ele foi a escolha número 1 do ano passado, só que não jogou, teve uma contusão no pé, passou o ano inteiro sem jogar, tá estreando, é um Hulk, é um calor, tá estreando esse ano. É um ala pivô, assim como o Aaron Gordon, só que ele tem mais domínio de bola do que o Aaron Gordon, tá? E eu até, na previsão que eu fiz aqui, do calor do ano, eu tirei o Ben Simmons, porque esse ano o Philadelphia draftou o Markelle Fultz, outra escolha número 1 e um armador de origem. Então, o que eu na minha cabeça, o que eu imaginei? Eles vão dividir ali, né? Ainda tem o Joel Embiid, que acabou de renovar contrato com o Philadelphia, mas vive machucado. Mas, de qualquer maneira, tanto o Ben Simmons como o Markelle Fultz vão dividir ali, né? E nenhum dos dois vai se destacar, assim, muito, né? Isso mudou, né, quando eu vi os jogos do Philadelphia contra o Boston, tá? Que, para quem não sabe, eu sou Boston, né? Enfim, eu acompanho mais os jogos do Boston, mais vídeo mesmo, né? Eu vi os 2 jogos do Philadelphia contra o Boston e o Ben Simmons, ele assumiu o papel de armador e, assim, por mais que o Philadelphia tenha perdido os 2 jogos, ele jogou muito bem para um cara que está estreando na liga. Então, tem potencial para ser uma grande estrela da liga, o Ben Simmons, tá? Altura, já tem o corpo de NBA, ok? Provavelmente porque ele passou o ano passado todo, né, se preparando, né, se condicionando, já que não jogou. Tem um corpo já talhado para a NBA, um ótimo domínio de bola. Então, quando você tem um mismatch, ele pega um cara menor, ele se agiganta, né, ele consegue ganhar no corpo. Quando ele tem um cara maior, ele é mais ágil, costuma ser mais ágil. Então, assim, é um cara que tem um pacote ali bem completinho, ainda tem muito a desenvolver, porque é um cara muito novo. Então, vamos ficar de olho do Ben Simmons, tá? Que, assim, pelo que eu vi, tem um potencial muito grande para ser um excelente jogador da liga. Ok? Parabéns aí aos torcedores do Philadelphia 76ers e do Orlando Magic também, que o Aaron Gordon está começando a desabrochar, tá? E agora vamos falar aí da entrevista que o Isaiah Thomas deu, né? Foi divulgada hoje pelo Sports Illustrated, que é uma das principais publicações esportivas dos Estados Unidos, em que ele retoma a questão da troca Boston e Cleveland, quando o Boston pegou o Kyrie Irving e cedeu o Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ant Zizic e a primeira escolha do Brooklyn Nets no ano que vem. O que acontece? O Isaiah já tinha meio que se manifestado, tá? Mas não de maneira tão completa. Agora ele fala de como está a sua adaptação, tudo. Eu acho que a gente não vai entrar muito nesse mérito, não. Vamos falar da parte esportiva e, assim, de um pouco que ele deixou transparecer de emocional ali. Assim, a principal declaração do Isaiah Thomas, ele fala, como ele já tinha declarado antes, que não vê aonde o Boston levou vantagem e tal, enfim, que o Boston estava muito perto de conquistar, né, alguma coisa, e agora quer adquirir o Gordon Hayward, que ele fazia parte da equipe ainda quando o Boston contratou o Gordon Hayward. Agora, a parte mais forte que ele fala na entrevista é que ele diz que ele nunca vai voltar a falar com o Danny Ainge, que é o gerente, né, o general manager do Boston Celtics, porque ele se sentiu traído. Olha só, vamos lá. Eu acabei de dizer, eu sou Boston Celtics, então eu até falo com um pouco mais de propriedade aí sobre esse assunto. O que acontece? Eu já dei a minha perspectiva sobre a troca. Desde o início eu falei que eu acho que o Boston levou a melhor na troca, mesmo sem saber o que vem do Brooklyn. Claro, depende muito do que vem do Brooklyn, da escolha do Brooklyn do ano que vem. Se vier um super astro, o Boston já não leva melhor Kyrie Irving, o Boston já não leva melhor na troca. Mas é uma coisa que hoje a gente não pode avaliar. Hoje, esses jogadores que foram trocados, o Boston pegou o melhor jogador, na minha opinião, o jogador mais alto, mais potencial e mais novo, tá? O Kyrie Irving. Agora, vamos lá. Isso é a questão da troca que a gente já discutiu aqui. A questão do Isaiah Thomas dar esse tipo de declaração, tá?
eu acho assim, é claro que a revista ela puxa para o lado emocional, mas assim, eu acho que isso assim, desabona um pouco a conduta do Isaiah Thomas, tá? Porque assim, com todo respeito a Isaiah Thomas, sabe, a torcida do Boston continua adorando o cara, né? Sofreu uma parcela muito grande da torcida de Boston, dos Celtics, não concordou com a troca, tudo bem, isso aí faz parte. Agora, ele levar para o lado emocional, e aí, inclusive, na entrevista ele diz que jogou machucado os playoffs e que não deveria ter jogado, como se o Boston tivesse imposto. Ninguém impôs a ele jogar machucado. Ele jogou porque ele quis machucado, tá? E por isso agravou a sua contusão. Em nenhum momento ele acusa o Boston de ter obrigado a jogar machucado, tá? Agora, você se colocar de vítima numa situação que é uma situação puramente comercial, sabe, sinceramente, eu acho que é feio, eu acho que, sabe, não é legal, porque, assim, você tem uma via de mão dupla, você teve o Kevin Durant que trocou o Oklahoma pelo Golden State, ele foi acusado de traidor, né, quando ele fez uma escolha profissional dele, o Boston fez uma escolha profissional, tá, não é porque o Isaiah Thomas jogou após a morte da irmã, jogou machucado, que o Boston tem que manter o cara, ele tem que fazer o que é melhor para a franquia, tá? E assim, não foi só o Danny Ainge que fez a troca, o Isaiah Thomas, tá? Essa troca passa pelos donos do Boston, pelo técnico do Boston, Brad Stevens, que inclusive você diz na entrevista que ele te mandou mensagem que você não guarda rancor. O Brad Stevens aprovou a troca e é um dos técnicos aí mais conceituados da liga. Então, por favor, cara, eu acho que, sabe, a gente tem que parar de hipocrisia. Os jogadores reclamam, mas quando eles fazem a escolha, eles não querem que reclamem, eles reclamam que as pessoas estão patrulhando, sabe? É um negócio. E para o Boston pegou o melhor pacote. O Cleveland, a gente tem que entender isso, o Cleveland não faria essa troca, tá? Se o Kyrie Irving não tivesse pedido para ser trocado, o Cleveland não faria a troca. Então, quem que vocês acham que levou a melhor na troca? Se o Cleveland, que é o Cleveland, não queria fazer a troca, o que eu estou querendo dizer? Se o Boston oferecesse Isaiah Thomas, Jay Crowder e a escolha, o Cleveland não trocaria. O Cleveland chegou a 3 finais seguidas com o Kyrie Irving. Então, sabe, eu acho que assim... E outra coisa, ficar jogando o Danny Ainge contra a torcida, vamos lá. O Boston chegou às finais, como ele próprio falou, a Isaiah falou na entrevista, chegou às finais de conferência, chegou, tudo bem. Agora, qual torcedor do Boston acha que aquele time de Boston tem condição de ganhar do Cleveland? Hoje. O Boston foi varrido pelo Cleveland, uma diferença absurda. Todos os jogos foi mais de 20 pontos de diferença. Então, assim, não é um time que você possa falar assim, não, esse time a gente vai conseguir ganhar, mesmo com o Gordon Hayward. Então, o que o Danny Ainge tem tentado fazer, é diminuir a distância, não só para o Cleveland, como para o Golden State, para os melhores. Isso ele tem que fazer contratando os melhores jogadores. Tá? A gente jogar com sentimentalismo aqui, tá? Dizer, mas eu joguei machucado, ok, foi uma escolha profissional que você fez. Tá? E outra coisa, e o que o Boston fez pelo Isaiah Thomas? Essa é a grande questão que eu acho que não é colocada, não vai ser colocada por ele. Só para a gente relembrar, o Isaiah Thomas passou antes por Sacramento e pelo Phoenix Suns. Tá? E nenhum dos dois times ele foi unanimidade, ele foi aproveitado. Tanto que ele foi liberado pelo Sacramento e trocado pelo Phoenix Suns. Então, é como se ele fosse o patinho feio dos times. Chegou em Boston, Boston acolheu. Ele é o Isaiah Thomas que ele é hoje por causa de Boston. A torcida o acolheu, claro que ele jogou muito, foi uma sinergia muito boa. Tá? Só que Boston também deu condições, deu as chaves do carro para que ele pilotasse a equipe mais tradicional da NBA, Isaiah Thomas, você lembre disso. Tá? Então não vem, sabe, com mimimi, com negócio de eu sou coitadinho, que você não é coitadinho. Tá? E outra coisa, tá mais do que claro que o Danny Ainge também te trocou pelo Kyrie Irving, porque no ano que vem você vai demandar um salário altíssimo, tá? Até pela temporada que você fez no ano passado é justo, e todo mundo sabe que os jogadores muito baixos da NBA, que é o caso do Isaiah Thomas, que é um cara muito baixo, até para a posição de armador, todo mundo sabe que eles têm um declínio muito, muito alto, muito grande com a idade. Eles perdem atleticismo, eles têm um declínio muito, que é o que o jogador mais alto já não tem tanto, entendeu? Então, assim, o Danny teria que fazer uma escolha de Sofia no ano que vem de te pagar, e ele com certeza não achava que você valia o máximo, como você bradou no ano passado que pode preparar o carro da Brinks que eu tenho que ganhar o máximo. Então, por favor, sejamos realistas, tá? Boston, na minha opinião, continuou ganhando a troca, tá? E não foi traição. Boston fez uma escolha técnica, ok, Isaiah Thomas? Jogue no Cleveland, faça o seu, enfim, espero que você volte em muito boa forma. Agora, o Boston hoje está bem melhor servido com Kyrie Irving, tá? Do que com você. Mesmo perdendo o Jay Crowder, ok? A gente conseguiu repor com Marcus Morris. Então,
por favor, sejamos realistas na hora de avaliar as coisas, ok? Um grande abraço a todos e muito boa tarde.